Você é muito bem-vindo ao Ponto de Partida, você sabe, o seu programa de estudos da Bíblia na TV. E hoje nós temos um assunto muito importante a tratar aqui, que é exatamente o objeto de estudos desse programa. Nós vamos estudar sobre a Bíblia. Nós já tratamos disso temporadas atrás, mas existe muita informação que a gente precisa trazer, refletir, reforçar. E hoje é o dia para isso. Então pegue a sua Bíblia, não sei se você acessa aí pelo seu smartphone ou se você tem um livro mesmo físico. De qualquer forma, se prepare porque nós vamos fazer essa viagem juntos ao longo da Bíblia, entendendo melhor qual é a importância e o propósito da palavra de Deus para a nossa vida, tá bom? Se você tiver alguma opinião a respeito da Bíblia, se você tem alguma história envolvendo a sua relação com a Bíblia, você pode contar essa história entrando em contato com a gente ali no nosso Instagram, Adventistas ASP, tá bom? Fique à vontade para colocar suas sugestões, suas dúvidas, será um prazer interagir contigo também. O estudo, ele está para começar, mas antes você já sabe, a gente busca a presença de Deus, a bênção de Deus, para que Ele nos dê compreensão e entendimento ao nos aproximarmos da sua revelação. Se você puder, feche os olhos e ore comigo. Querido Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Ela é viva, Pai, ela é eficaz, ela nos orienta em muitos aspectos importantes da vida e, sobretudo, ela nos revela a Tua vontade. Pedimos que o Senhor nos ajude na compreensão do estudo de hoje, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom dia para você que está começando o seu domingo ligado aqui na telinha da Band. É sempre uma alegria receber a sua audiência. E hoje o tema está para lá de especial. Nós vamos falar sobre o livro mais lido e mais vendido no mundo todo, a Bíblia Sagrada. Você sabia que ela já foi traduzida para quase 3.000 idiomas e que já faz 50 anos que ela está no ranking dos livros mais lidos no mundo todo? Que maravilha! A gente vai conhecer um pouco mais sobre esse livro. Talvez você já tenha ouvido alguém falar, não, mas a Bíblia não é a palavra de Deus. Foram homens que escreveram, né, os textos. E talvez você tenha outras dúvidas sobre esse assunto. Hoje nós vamos conversar aqui com dois pastores preparadíssimos para responder a essas e a outras questões que você pode ter, outras dúvidas que você pode ter com relação a esse assunto sobre o livro sagrado. Vem comigo que eu vou apresentar para você agora o pastor Juscelino dos Santos, ele que é o diretor da Escola Bíblica Novo Tempo, aqui para o sul do Paraná, para a Igreja Adventista. Pastor, é uma alegria ter o senhor aqui novamente conosco aí, tratando desse tema tão especial, praticamente o início de uma nova temporada. Estamos aqui no segundo tema, certo? E é uma alegria sempre recebê-lo por aqui. Obrigado, Jordana, é um prazer estar aqui contigo mais uma vez e que bom começarmos essa nova série, né? Você que está em casa, acompanhe com muita atenção porque Deus vai falar contigo. Muito bem, e nós temos também a alegria de receber pela primeira vez aqui no nosso programa o pastor Alex Cardoso, que também trabalha, né, na Escola Bíblica Novo Tempo, aqui para a região sul do Paraná. Pastor, que satisfação receber o senhor por aqui. Estou vendo que está preparadíssimo aí com a Bíblia na mão também, ansioso para compartilhar, né, o seu conhecimento sobre esse livro tão especial. Seja muito bem-vindo. Obrigado, tá, Jordana? Obrigado aqui à equipe, obrigado a você que está nos assistindo. E hoje o tema vai ser um tema muito especial, fique atento. É isso mesmo. Vamos falar então aqui desse assunto tão gostoso, né, da Bíblia Sagrada, esse livro que tem tantos conselhos, traz tanta inspiração para a gente, traz tanta paz para o nosso coração. Olha, todo mundo que conhece a Bíblia geralmente tem um texto favorito, aquele texto que guarda no coração, né, pastor? Salmos, por exemplo, é um dos livros muito lidos, né, dentro desse compilado que a Bíblia é. E a gente vê que é um livro presente na maioria dos lares. É muito raro uma pessoa não ter uma Bíblia Sagrada, não é mesmo? Sim, sim. Mas eu queria perguntar, pastor, para o senhor inicialmente, qual que é a informação básica que o nosso amigo, nossa amiga que está assistindo em casa precisa ter com relação à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada? Excelente pergunta. Bem, fundamental saber inicialmente que a Bíblia é um conjunto de livros, né? São 66 livros escritos por cerca de 40 autores. E o detalhe mais importante, a Bíblia é capaz de transformar vidas para melhor. Em 1936,
um antropólogo fez uma entrevista com um líder tribal da Nova Guiné, o famoso Kata Ragoso. Aquele antropólogo perguntou: o que você acha, Ragoso, de esse livro que é predominantemente de brancos ter modificado drasticamente a sua cultura? Ao que o líder tribal respondeu: olha, se é motivo de agradecimento ou não, você que tem que saber. Porque, do contrário, se esse livro não estivesse aqui em minha tribo, eu já estaria devorando você, degolando e encolhendo sua cabeça. A Bíblia chegou antes e transformou o coração daquela tribo para melhor. Eu encerro dizendo, informação básica: Deus escolheu falar na língua dos homens. Por isso que nós podemos compreender a Bíblia. Falou em hebraico através dos profetas, né? Aramaico, e no Novo Testamento, grego antigo. E a gente vê isso mesmo, pastor, quando a gente olha atualmente, próximo a nós mesmo, quantos exemplos a gente tem de vidas que foram transformadas pela palavra de Deus, né? Pessoas que tinham um tipo de conduta, de repente tiveram contato com a palavra de Deus e mudaram, assim, uma guinada de 180 graus na vida, né? Sim, sim. E tiveram uma vida transformada. Então a gente vê que é um livro poderoso. Sim. E por isso que ele permanece, né? Depois de tantos milênios aí. Verdade. Mas o pastor Alex vai falar um pouquinho pra gente sobre a diversidade literária, né? Pra gente conhecer um pouquinho mais, algumas curiosidades. A Bíblia, ela é um livro extraordinário, né? Em todas as páginas, nós vemos ali essa grande diversidade. E por que dessa diversidade literária? Ela nos ajuda a entender e a compreender o que Deus tem, né, Jordana? Transmitindo de mensagem para cada um de nós. Nós vemos hoje praticamente 5 grandes grupos literários que a Bíblia hoje contempla, né? O primeiro grupo é o grupo de história. Nós vemos ali, por exemplo, o livro de Gênesis, de Êxodo. Nós vemos ali o grupo de poesia, né? O livro de Salmos, o livro ali também de Jó, Provérbios também. O grupo de profecia, que tem 2 grandes livros, né? Das profecias, Daniel e Apocalipse, que hoje é tão estudado e é um desafio de compreender, mas são livros assim que você pode perceber o amor que Deus tem a cada um de nós. Temos também as cartas, ali a gente vai ver Romanos, 1 Coríntios. Então a Bíblia traz toda essa diversidade literária justamente para nos ajudar a entender, a compreender a mensagem de amor que Ele quer transmitir para todos nós, né, Jordana? Eu achei muito interessante, pastor Alex, o senhor mencionou aqui Daniel e Apocalipse, que foram inclusive os temas da nossa última temporada, né, pastor? Verdade. Então, na verdade, para o telespectador que é fiel, que assiste o Ponto de Partida, ele não está no escuro já quanto a esses livros proféticos. Sim, não, viu, pastor? Uhum. Já está bem por dentro, né? Sim, e é bem bacana, né, pastor? Porque os temas que a gente aborda aqui no nosso programa, agora nós temos uma revista, a revista do Ponto de Partida. Sim. E você que está em casa nos assistindo, você pode receber de presente essa revista do programa, onde você vai encontrar um guia de estudos, não só sobre o assunto de hoje, mas sobre diversos outros temas. São 14 temas preparados com muito carinho, né, pastor, pela nossa equipe. Todas as referências são bíblicas, nós procuramos ser fiéis à palavra de Deus para que você possa compreender e crescer no seu conhecimento bíblico. E para você receber essa revista em casa é muito simples. Tá vendo o QR Code que está aparecendo agora na tela da sua TV? Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai entrar aí num link onde você manda os seus dados do seu endereço, para que a nossa equipe possa te responder e enviar diretamente para a sua casa, para que você possa receber esse material no conforto do seu lar e se aprofundar mais nessas temáticas bíblicas que a gente tem trabalhado aqui e às vezes o tempo acaba não sendo suficiente, né? O assunto de hoje é um assunto que você vai ver com profundidade ali na revista do Ponto de Partida. E se você já está com a revista, porque você pediu no último programa, acompanhe o estudo de hoje. Faça anotações, anote as referências para você continuar pesquisando e se aprofundando mais tarde. Combinado? E agora, pastor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre a autoria dos livros. A gente vê o seguinte, a Bíblia foi escrita não em um momento só. Sim. O senhor acabou de citar ali 66 livros. Exatamente. Então nós temos mais de um autor. E eles não escreveram todos ao mesmo tempo, eles escreveram ali num período de 1.600 anos, exato, totalizando o período que a Bíblia levou para que ela chegasse nesse material final que a gente tem aqui, né, nesse conteúdo final. E a gente vê isso
E a gente se pergunta, como é que ela não se contradiz? Isso é Se curioso, os autores, muitos deles, a maioria sequer se conheceu, né? A gente não vê em nenhum momento de contradição. Eu acho que esse é um argumento muito forte, né, pastor, para a confiabilidade da Bíblia. Mas a gente sabe que existem muitos outros. A gente já ouviu muitas vezes, as pessoas às vezes comentam, esse papel aceita tudo, né? A Bíblia aceitou qualquer coisa, como é que eu vou confiar na Bíblia? Ou não, a Bíblia não foi escrita por Deus, foram homens que a escreveram. Como é que a gente pode confiar na Bíblia, pastor? Que elementos que o senhor poderia mencionar para fortalecer a nossa confiança nesse livro sagrado? Excelente. A Bíblia permaneceu. Essa é uma grande evidência de um livro que tem, sim, uma origem divina. Embora seres humanos tenham escrito evidências de que a Bíblia é confiável, de que ela é veraz, da veracidade dela, e de que o que lemos hoje é realmente aquilo que foi escrito lá atrás. Veja, nós temos alguns dados importantíssimos. Em 1947, anote essa data, pesquise, achados do Mar Morto, muito conhecidos, lá no oeste do Mar Morto, em Qumran, aquelas cavernas famosas, né? Rolos do livro de Isaías, do Antigo Testamento, foram achados de forma assim, muito completos. E outras partes do Antigo Testamento, bastante partes, datados aí de 200 anos em relação aos originais que foram escritos. Ou seja, pouco tempo depois. Muito pouco tempo. E aí, em relação a livros antigos, a Bíblia é o mais confiável porque ela tem muitos fragmentos achados e com realmente pouco tempo em relação aos originais. Estamos falando de manuscritos, né? Sim. Em relação ao Novo Testamento, mais de 5.000 manuscritos gregos, datados, inclusive alguns, de dezenas de anos após a data de escrita do original. Nenhum livro da antiguidade é mais confiável que a Bíblia. Fala-se muito da filosofia grega, da história antiga, mas são muito poucos achados arqueológicos dessas histórias da filosofia ou da história antiga. E, por exemplo, personagem como Alexandre o Grande, famoso, né? Um herói grego, né? Um imperador. Você tem achados arqueológicos muito poucos, mas a distância é de 800 anos em relação à pretensa data em que ele existiu. Então veja que a Bíblia tem vários elementos que confirmam, aliás, a sua veracidade. E que ela não foi alterada, que não né, foi alterada. pastor? Porque isso é muito importante também, com certeza. né? E, finalmente eu destacaria, para você que está em casa, as profecias bíblicas, como elas foram enunciadas lá atrás e se cumpriram ao longo da história. Nós estudamos na temporada passada aqui muitas delas. Dá uma conferida. Então essa é uma grande evidência de que a Bíblia é veraz. Muito bem. E agora ainda fica aquela questão, né, pastor Alex? A gente colocou aqui, quem foi que escreveu a Bíblia? Se foram homens que foram inspirados por Deus para escrever o texto sagrado, como é que isso aconteceu? E uma curiosidade aqui, que eu acho que é do telespectador em casa também. Deus ditou palavra por palavra que o autor bíblico deveria escrever? Ou como é que foi esse processo da inspiração? Explica aqui pra gente. O interessante, Jordana, e você amigo que nos assiste, você percebe a Bíblia, né? Esse compêndio de livros, né? 1.600 anos para ser escrito. Em nenhum momento, em nenhuma página da Bíblia, você percebe um texto contradizendo um outro texto. Não há contradição. Sabe por quê, Jordana? Porque essa inspiração, ela veio de Deus. A Bíblia traz no texto de 2 Timóteo, se você em casa quiser acompanhar conosco, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Então Deus, ele inspirou os profetas para escreverem a sua mensagem que ele queria transmitir para o povo. Aqui a gente percebe que foi o profeta que literalmente ele escreveu as palavras, colocou nos papiros, nos manuscritos, mas tudo com a orientação de Deus. Há alguns momentos em que a Bíblia ela foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Nós vemos lá nos 10 mandamentos, né, queridos, que Deus entregou escrito em 2 pedras para Moisés. E em outros momentos Deus ele transmitiu a mensagem e o autor ele compreendeu e passou no papel aquilo que Deus estava querendo dizer. Ou seja, Deus inspirou a ideia. Inspirou a ideia, né? Não palavra não por palavra. Não palavra por palavra, né? Inspirou a ideia e o autor ele foi escrevendo
conforme, né, o conhecimento que ele tinha e a forma também que o povo ia entender aquilo que Deus estava transmitindo. Muito bem, que extraordinário isso. Fantástico, né, pastor? é fantástico. Um privilégio, né? Os autores, né, que foram verdade. usados por Deus. Posso citar um texto bíblico Claro, que está pastor. ali em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Olha o que diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esse texto corrobora a explicação, não é? Ou seja, embora a linguagem seja humana, com esses diversos estilos literários, até porque viveram em épocas diferentes e tinham graus de instrução diferentes, cada autor. Tem boiadeiro, tem estadista na Bíblia, tem advogados como o apóstolo Paulo. Tem médico como Lucas. Como, pescadores como Pedro. Na ocasião, os pescadores eles tinham pouco letramento. E Deus usou cada um e falou na língua que os homens pudessem entender. Mas o Espírito Santo guiou para que eles escrevessem aquilo que é o pensamento de Deus e não obra da criatividade humana. Ou seja, Deus escolheu pessoas separadas ali, especiais para ele. A credencial era a santidade ali, homens santos, Exato, né? Isso exato. chama muita atenção, porque o caráter deles era um caráter semelhante ao de Deus, né? Eles buscavam ser santificados. Claro, agora veja, embora homens santos, e a palavra santo, é bom lembrar, que na Bíblia ela tem um sentido, que é separado, consagrado para Deus. Exatamente. Não é o sentido de perfeição. Que a pessoa erra. não é pecadora, né? Exato, porque só Deus é perfeito absolutamente. Como diz o livro de Tiago na Bíblia, Elias, o grande profeta, era homem tendencioso assim como nós. Tinha fraquezas, poderia pecar em algum momento, porém, ele buscava a Deus intensamente e era consagrado a Deus. É aquela pessoa que aceitou o sacrifício de Jesus e recebeu, está sendo justificada pelos méritos que são dele e não dela, né, pastor? Exatamente. Muito bem, inclusive esse vai ser o tema de um dos nossos estudos aí nessa Você fala temporada. como teóloga, viu? Olha, pastor, eu estou aprendendo muito com vocês aqui, viu? É um crescimento aí diário, né? Toda vez que a gente vem gravar o programa, a gente se prepara, mas ouvindo vocês, a gente já faz aí um seminário aí de teologia, viu? Amém, né? Tenho ótimos professores por aqui. Pastor Alex, a gente vê essa questão da Bíblia, né? Da confiabilidade, a gente já passou vários pontos aqui, né? Que trazem segurança na palavra de Deus. E agora eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre a utilidade da Bíblia. Eu acho que se cada um de nós fosse comentar aqui, talvez você aí de casa, você poderia dizer tudo que a Bíblia já fez na sua vida, tudo que a Bíblia já fez por vocês, por nós aqui, né? Mas ela mesma, ela fala de si mesma, né? Sim. O que a Bíblia diz a respeito de si mesma? Qual que é o propósito e a utilidade dela na nossa vida? Por que é tão importante a gente não deixar só esse livro aberto na estante ali de casa, né? Como algo que é sagrado, né, que atrai ali a bênção de Deus, mas por que é tão importante ler esse livro, estudar esse livro e ter contato com ele? Jordana, eu gosto de trazer a Bíblia como se fosse um manual para a nossa vida. Tudo que a gente precisa para o nosso crescimento, nós encontramos aqui na Palavra de Deus. Se você quer orientação para casamento, queridos, aqui na Bíblia tem. Se você quer orientação de como educar os seus filhos, aqui você encontra também educação financeira, questões de saúde, tudo a gente encontra neste grande manual. Porque Deus ele trouxe esse manual justamente para que nós pudéssemos viver bem e viver melhor. E viver feliz aqui nessa terra. E o próprio texto que eu acabei de ler, né? O de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 e 16 diz assim, ó, e que desde a infância sabe as escrituras sagradas, que podem tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E toda a escritura é inspirada para Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então a Bíblia é esse manual que nos ajuda a compreender como nós vamos viver aqui nessa terra, em meio ao pecado, às lutas que todos nós passamos, as nossas provas, e nos ajuda também a chegar até o céu, que é o nosso maior objetivo, né, Jordana? Exatamente. É receber a salvação que vem através dos méritos de Jesus Cristo quando Ele morreu na cruz por cada um de nós. É isso mesmo. Eu acho interessante um ponto que o pastor Alex colocou aqui na leitura do texto, que toda
Toda. Toda. A Bíblia é inspirada por Deus. Isso significa que não dá para deixar nenhuma partezinha de lado, pastor Alex? De Não, repente tem nada. uma parte que não se encaixa muito com a minha vida, né? Que eu não quero praticar, que eu tenho alguma dificuldade, alguma coisa que Deus me pede. Então eu não posso deixar isso de lado, eu não vou estar desculpada se eu deixar isso de lado? Não, toda a palavra é inspirada, até um tio, um acento, uma letra. Então essa aqui é a palavra de Deus, é Deus ele falando com cada um de nós das suas diversas maneiras, quando a gente viu os estilos literários, né? Então aqui, quando você lê, você está percebendo que é uma mensagem escrita para você Jordana, para você pastor Juscelino, para você que está nos ouvindo também. Deus ele quer falar diretamente aos nossos corações. Jordana, com licença, veja que tem muita gente, eu estava pensando aqui enquanto o pastor Alex falava, que diz assim, ó, o Antigo Testamento não foi inspirado, ou foi, mas já não tem mais validade. Será que é verdade isso? Olha, eu tenho um texto aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, diz assim, pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo. Quando o boi estiver trabalhando, não amordace para que ele não coma. Entende? Ou seja, não seja cruel com o animal. Essa é uma frase que está em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4. E Paulo está citando, aqui no Novo Testamento, né? E chamou de Escritura. Veja como Paulo considerava o Antigo Testamento como a Escritura Sagrada. Jesus usou o Antigo Testamento e chamou de Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Então, ele validou o Antigo Testamento. No mesmo momento, Paulo, aqui no mesmo texto, dizia ainda, o trabalhador é digno do seu salário, citando Lucas 10, versículo 7. Ou seja, ele cita o Antigo e o Novo Testamento e engloba todos eles na categoria de Escritura, Escritura Sagrada. Eu encerro dizendo, Mateus 19 diz que Jesus considerou Adão e Eva, e depois Lucas 24 também, Jesus considerou a narrativa do dilúvio, lá do Antigo Testamento, como reais históricos. Agora, uma parte que eu acho que é assim, crucial a gente abordar aqui nesse assunto sobre a Bíblia, é que hoje em dia nós vemos muitas religiões, muitas denominações religiosas. Sim. E a gente percebe, pastor Alex, que isso tem muito a ver com a interpretação que cada um faz da Bíblia. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho, a gente está chegando na parte final do programa, quais os cuidados, que atenção que a gente precisa ter ao estudar a Bíblia, para que a gente realmente possa entender a Bíblia, né? Porque se for em termos de interpretação, eu posso interpretar do meu jeito, o senhor pastor vai interpretar do seu, pastor Alex do seu, e você aí de casa também vai interpretar de outra maneira. É verdade. Mas nós precisamos verdadeiramente estudar esse livro e entender, não é isso, pastor? Como é que a gente pode chegar nesse entendimento da Bíblia? Porque a Bíblia ela explica a si mesma, Sim, né? Quais os cuidados que a gente precisa ter na hora de estudar? Dá um passo a passo aqui pra gente, pastor. Vou citar alguns aqui, de repente o pastor Alex queira complementar, mas veja, como Jesus lidou com a Bíblia, como que ele estudou, como que ele ensinou. Lá em Lucas capítulo 24 tem um texto que mostra Jesus Cristo usando a Bíblia, e lá diz assim, olha, e começando por Moisés, o Antigo Testamento, os primeiros livros da Bíblia, né, Gênesis, Êxodo, e aí vai, discorrendo por todos os outros profetas, expunha-lhes, ou explicou para aqueles discípulos lá no caminho de Emaús após a ressurreição, que não reconheceram a Cristo ali. Explicou para eles o que a seu respeito constava nas Escrituras, ou seja, Jesus ensinou a maneira como devemos lidar ou estudar a Bíblia, juntando texto com texto. Um assunto específico, você tem que examinar o que a Bíblia inteira fala sobre ele. Outra coisa, o texto mais fácil explica o texto mais difícil. Então veja, quando a Bíblia diz, em vários momentos, ela afirma algo, você tem que considerar que o texto mais fácil vai explicar o texto mais difícil. Ela não se contradiz, porque é o mesmo Deus que inspirou. Uma outra dica, sempre ore antes de estudar a Bíblia, para que o Espírito Santo ilumine. Agora, voltando nessa penúltima colocação que o senhor fez, pastor, existe ali um perigo quando a gente lê um texto de forma isolada, né? Sim. Porque a Bíblia, uns textos conversam com os outros. Então, a gente precisa comparar autor com autor. De repente, aquele texto já está sendo dito
por outro escritor de forma diferente, o que vai esclarecer um pouco mais. Existe ali um perigo, né, pastor Alex, de ler os textos isoladamente, né? Sim. Sem aprofundar. Sim, é verdade. Dessa forma a gente consegue compreender o todo da Bíblia, né? Então existem textos fáceis que explicam os textos difíceis, existem textos difíceis que explicam os textos fáceis. Por isso que nós gostamos de estudar a palavra de Deus de uma forma temática, né? Você pega um tema específico e você vai em toda a Bíblia, né, olhando sobre aquele tema, os versículos, os textos. Assim você consegue compreender bem. E um ponto que eu acho muito interessante para nós partir aqui para o final, é um ponto de nós procurarmos estudar a palavra de Deus, como o pastor Juscelino já deu algumas dicas, né? Procure sempre um local isolado, silêncio, tranquilo, peça a orientação do Espírito Santo para que ele ilumine, para que você possa entender e compreender a mensagem de Deus e procure em toda a Bíblia, não pegue algo específico e isolado. E o contexto? O contexto faz toda a diferença. A gente tem que entender todo o contexto da Bíblia, né? Exatamente. O que vem antes, o que vem depois. Porque se a gente pega algo específico, frase, isolado, uma frase, muitas vezes essa frase é totalmente fora do contexto daquilo que Deus está querendo mostrar através dos profetas para cada um de nós. É verdade, a gente teria muitas outras dicas para dar para você aqui, mas eu não posso deixar de oferecer novamente o nosso guia de estudos do ponto de partida. Eu não sou teóloga, mas como sua amiga, vou te oferecer esse presente maravilhoso do nosso programa, onde você pode estudar a Bíblia sozinho em casa, né? Onde você pode aprofundar esse assunto e tantos outros. E para você que quer receber esse presente aí na porta da sua casa, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code aparecendo aqui na tela, mandar os dados, o seu endereço, para que você possa receber essa revista gratuitamente aí na porta da sua casa, no conforto do seu lar, para que você também possa conhecer a Bíblia mais profundamente. Esse livro tão amado e tão querido. Eu quero agradecer ao pastor Alex, ao pastor Juscelino, por essa conversa tão enriquecedora, né, do livro mais amado do mundo todo. Muito obrigada a você aí pela sua companhia. Foi uma conversa muito especial, espero que tenha aí aquecido o seu coração e que você tenha crescido no conhecimento aí da palavra de Deus e possa avançar ainda mais na sua caminhada cristã. Um grande abraço e até o próximo domingo aqui no Ponto de Partida. O Ponto de Partida está terminando, mas nós estamos muito felizes em saber que você esteve conosco até aqui. E o que você achou desse estudo? Interessante? O nosso desejo é que a Bíblia cada vez mais faça parte da sua rotina e que ela te ajude a você tomar decisões sábias, sempre te colocando no caminho da vontade de Deus. Eu tenho certeza de que não existe jeito melhor de viver nesse mundo do que sendo dirigido pelo Senhor por meio da sua palavra. Se você desejar estudar um pouquinho mais a Bíblia ou ter uma experiência aqui em comunidade conosco, não deixe de fazer uma visita aqui na nossa Igreja Adventista Central de Curitiba, que fica na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400, aqui no centro da cidade. Sempre aos sábados às 9h10 ou domingos e quartas-feiras à noite, 19h30. Vem para cá, você e sua família, vocês serão muito bem recebidos. Será um prazer estudar a Bíblia com você. Um forte abraço, uma ótima semana e até o próximo programa. E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita? Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós. Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir, cada decisão, mesmo que relativamente pequena, ecoa de forma profunda e impacta aquilo que vou construir e alcançar amanhã. Imagina a relevância de escolher o meu futuro profissional.
Priorizar o caminho correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor. Me conecta com as pessoas certas. Surpreende o competitivo mercado de trabalho e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino.